integrado para as eleições 2016 é o tema desta edição. Começa agora o Justiça Eleitoral na TV. Representantes de 34 zonas eleitorais se reuniram no Polo de Natal para discutir o planejamento das eleições, entre os assuntos as limitações e ajustes orçamentários e a atualização do portal das eleições. Durante o encontro, foram apresentadas e discutidas com juízes eleitorais e chefes de cartório as ações desenvolvidas visando as eleições 2016. Ele é de extrema importância para nós, esse evento, porque nos anos eleitorais ele é o primeiro contato da gente com os cartórios, com tanto os chefes como os juízes eleitorais, onde o TRE passa toda a parte de planejamento, de orientações que já foram feitos com antecedência, no caso agora desde 2015. Então, nessa oportunidade, a gente... tanto os servidores da casa como dos cartórios, eles tomam ciência de como serão os treinamentos, das questões de urnas eletrônicas, deslocamento de pessoal, a questão orçamentária também, todas as primeiras orientações para que a partir daí cada cartório eleitoral possa tomar as suas providências de organização do pleito. A reunião também serviu para a troca de informações sobre o processo de planejamento das eleições, incluindo ajustes e limitações orçamentárias, o sistema de padronização para acompanhamento da execução do planejamento e o portal das eleições. Questões envolvendo a gestão de pessoas, informações gerais sobre a biometria e teste de segurança de urnas eletrônicas e o detalhamento dos procedimentos operacionais das eleições foram outros dos assuntos abordados. Nós começamos um pouco falando sobre o processo da biometria, que nós atingimos agora 72% do eleitorado, onde tivemos 19 municípios fazendo essa revisão biométrica, além de mais 60 fazendo de forma ordinária. Depois nós passamos também a importância da segurança do processo eletrônico de votação, onde foram destacados vários itens, várias barreiras de segurança. E também vamos passar a parte de infraestrutura, os equipamentos que nós vamos usar nas eleições, agora no final do alistamento, já em maio. Vamos passar também os sistemas que nós vamos usar nas eleições, diversos sistemas. E, por fim, vamos encerrar com a parte da logística de eleições, onde vamos dar um panorama geral para as zonas eleitorais, o que vamos acontecer desde agora de maio até o dia das eleições. Você precisa alinhar todos que participam do processo, Então, os juízes, promotores que estão nas zonas eleitorais têm que estar alinhados com o que está planejado para as eleições, Então, nesse momento, a gente passa essas diretrizes e também passa quais são as ferramentas de gestão que vão ser utilizadas para o acompanhamento da execução do planejamento, que é um sistema de padronização de logística e um portal das eleições que a gente chama, que é onde a gente faz a comunicação interna. A Secretaria ela é responsável nas eleições pelo deslocamento de pessoas para as zonas do interior do estado e também para a capital, para dar suporte nas diversas fases do processo eleitoral. Agora a gente vai ter a fase do final do alistamento, que é agora início de maio, depois teremos a fase do registro da candidatura, posteriormente véspera e dia do pleito e depois na parte de prestação de contas eleitorais. Então a SGP ela faz a seleção de pessoas que estão disponíveis para realizar esse trabalho de acordo com o perfil solicitado para cada fase do processo eleitoral. Essas pessoas vão ser selecionadas, treinadas e enviadas para as zonas eleitorais para que elas possam dar o suporte necessário para que a gente possa cumprir os prazos determinados pelas instruções do TSE. E diante do grande corte orçamentário que nós tivemos já no governo federal, não foi nenhum corte do TSE, isso impossibilitou e muito a gente executar o nosso planejamento na área de pessoas da forma como foi planejado. Então a gente está vendo outras formas de suprir essas lacunas, como por exemplo usar o servidor voluntário para realizar tarefas no cartório eleitoral, estagiários para auxiliar nos processos, porque agora nós temos a metade do prazo que antes nós tínhamos antes 90 dias para executar uma eleição, hoje nós temos 45 dias, então assim, nós temos a metade do prazo, mas nós temos o mesmo serviço
exercício da eleição. A eleição não foi reduzida pela metade, a eleição continua com o mesmo procedimento de todos os anos. Então, para isso, precisamos de gente, precisamos de pessoas capacitadas para desempenhar o trabalho. E é essa tarefa da SGP, selecionar as pessoas certas para mandar, para dar esse suporte às zonas que, nas eleições municipais, são as zonas que realizam a eleição no todo, a parte judiciária e parte administrativa, na sua grande maioria. Em discussão a ata da sessão anterior. Com o voto dos colegas desembargador Almiro. Aprovo. Desembargador Glauber. Desembargador Sérgio. Aprovo, senhor presidente. Desembargador Cico. Desembargador Verlano. Aprovo, senhor presidente. Doutor Luiz. Desembargador. É aprovada a ata da sessão anterior. Expediente. Não, então vamos começar. Desde logo passa a palavra a Vossa Excelência para identificar o processo, desembargador Luiz, e fazer naturalmente o relatório. Senhor presidente e demais membros dessa corte, trata-se do recurso eleitoral número 1873 de 2015, procedente de Pedra Grande, na 52ª Zona Eleitoral de São Bento do Norte. Tem como recorrente a coligação Pelo Bem de Pedra Grande, também recorrente João Felipe Damião Vitor, ambos representados pelo Dr. Caio Vitor Ribeiro Barbosa, aqui presente, e como recorrido, Valdemir Valentim Soares Belchior, Virgínio Gabi de Araújo, José Antônio Fernandes de Souza, Gilson de Souza Paulino e Pedro Henrique de Souza Silva, todos representados pelo Dr. Fábio Luiz Monte de Holanda e outra. E eu passo a relatar, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela coligação Pelo Bem de Pedra Grande e João Felipe Damião Vitor, em face de decisão prolatada pelo eminente magistrado da 52ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral por eles ajuizada em desfavor de Valdemir Valentim Soares Belchior, Virgínio Gabi de Araújo, José Antônio Fernandes de Souza, Gilson de Souza Paulino e Pedro Henrique de Souza e Silva, com fundamento no artigo 41A da Lei 9.504, na forma do artigo 22.14 da Lei Complementar 6490. O excelentíssimo juiz, acompanhando o parecer ministerial de primeira instância, julgou improcedente a AGE por considerar que as provas testemunhal e documental produzidas nos autos revelaram-se inconsistentes, sem aptidão para configurar a prática do abuso de poder político ou de captação ilícita de votos. E resignados com a sentença, a coligação Pelo Bem de Pedra Grande, João Felipe Damião Vitor, interpuseram recurso, reiterando em linhas gerais os argumentos trazidos na inicial, afirmando que, ao contrário do que considerou o eminente juiz, o arcabouço probatório dos autos comprova, de modo robusto, a existência de ostensiva distribuição de combustível para eleitores de Pedra Grande, na véspera e no dia da eleição suplementar, bem como o abuso de poder perpetrado por um dos recorridos, o vereador Pedro Henrique de Souza e Silva, em prol da campanha de Valdemir Valentim Soares Belchior e de seu vice. Ao final, pugnaram pela reforma da sentença e, consequentemente, pela procedência da ação. Em sede de contrarrazões, os recorridos arguíram preliminarmente a intempestividade do recurso. No mérito, pugnaram pela manutenção da sentença. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intempestividade. Às folhas 663 e 668, este relator negou o seguimento ao presente recurso por considerá-lo intempestivo. Agravo regimental, as folhas 671 e 706, interposto pelos recorrentes, ao qual foi dado provimento por esta Corte, recebendo a peça recursal. Com nova vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
E é o que importa relatar, senhor presidente. Conceda a palavra ao eminente procurador regional, que usará o tempo também de 10 minutos para a usada da palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores juízes dessa corte, senhores advogados. Obrigado ao doutor Caio pela saudação pessoal. Foi muito brilhante sua exposição, mas peço licença para discordar da tese defendida por Vossa Excelência em favor dos seus constituintes. Eu acho até possível que, no fim das contas, tenha havido as situações narradas por Vossa Excelência, ou seja, que tenha havido a eventual captação de votos de alguns daqueles veículos que estavam no posto de combustível no dia da eleição, em troca de voto, bem como também acho até possível que tenha havido a licença pelo vereador em troca como moeda eleitoral. Sendo que existe uma diferença entre a aparência que se extrai da análise de determinados elementos exteriores advindos de uma situação interpretada segundo as máximas da experiência e elementos de convicção qualificáveis como provas capazes de gerar uma condenação pelo judiciário. No caso trazido a estes autos, realmente interpretando-se os elementos contidos nos autos apenas através das máximas da experiência, não é de todo desarrazoado sustentar que teria havido uma captação de sufrágio e bem como a segunda situação da licença do vereador. Ocorre que não há nos autos prova capaz de gerar a aplicação da sanção prevista nesse tipo de ação. De fato, todo o conjunto probatório analisado pelo juiz de primeira instância, ele é convidativo, ele é impositivo, digo mais, no sentido de que não ficaram provadas essas ilicitudes. Não ficaram provadas de fato. Os depoimentos testemunhais, eles não corroboram as teses e, do mesmo modo, não há uma prova, diferentemente, por exemplo, o caso do ex-presidente Lula, que foi nomeado como ministro, né, que é bem recente e bem exemplificativo, para fugir, aliás, para adquirir um foro privilegiado. Seria uma espécie de ato utilizado com desvio de finalidade, sendo que, no caso dele, há aquele telefonema que foi captado através de uma interceptação telefônica. Nesse caso aqui, não há nenhuma prova nesse sentido, nenhuma prova semelhante. Há apenas uma licença tirada pelo vereador, que o regimento interno da casa, que ele compõe, lhe permite. Não foi trazida nenhum elemento de convicção capaz de desacreditar a própria presunção de veracidade que emana desse tipo de ato, que é um ato administrativo e que goza dessa presunção. Então, assim, com essas considerações, e não tomando muito tempo dessa corte, até porque o parecer ministerial ele já se encontra nos autos, essas são as razões que levaram o Ministério Público Eleitoral a opinar pelo desprovimento do recurso com todas as vênias de Vossa Excelência. Obrigado. Ok, eu devolvo a palavra ao relator, proferir o seu voto. Senhor presidente, demais membros da Corte, sem embargo a louvável preocupação dos recorrentes com a lisura e ética do processo eleitoral no município de Pedra Grande, seus argumentos não merecem guarida, porquanto os fatos narrados não encontram respaldo nas provas coligidas aos autos, em ordem a desautorizar um juízo de caracterização de desrespeito à legislação. É que, inexoravelmente, os elementos probatórios constantes nos autos não se mostram bastante capazes de demonstrar a captação ilícita de sufrágio, do artigo 41A da Lei 9.504, e tampouco o abuso de poder econômico, este com fulcro no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que são figuras imprescindíveis ao provimento do presente recurso. Veja-se, na espécie, segundo as razões recursais, são objeto de investigação dois fatos. O primeiro deles diz respeito à distribuição de combustíveis supostamente perpetrada por José Antônio de Souza e Gilson de Souza Paulino,
em favor da campanha de Valdemir Valentim e Virgínio Gabi de Araújo, na véspera e no dia do pleito suplementar no município de Pedra Grande, que foi o dia 12 do mês de maio de 2015. Essa distribuição de combustíveis foi documentada por meio de vídeo, o que deu ensejo à ação cautelar número 15-21/2015, com a respectiva busca e apreensão de ordens de abastecimento e notas fiscais deferidas pelo juiz Acó. Após o deferimento da liminar de medida cautelar, foram apreendidas 13 notas de abastecimento assinadas por José Antônio Ferreira de Souza e Gilson de Souza Paulino, totalizando o valor de R$ 6.338,55, conforme cópia do auto circunstanciado de busca e apreensão, constante dos autos às folhas 16 e 17. Essas pessoas, segundo consta dos autos, seriam dirigentes do Partido Social Democrático, PSD, e do Partido Socialista Brasileiro, PSB, correligionários políticos, portanto, dos investigados Valdemir Valentim e Virgínio Gabi de Araújo. A esse respeito, importa mencionar a diligência de busca e apreensão das notas foi executada diretamente pelo próprio juiz eleitoral, circunstância tendente a aproximar o magistrado da verdade dos fatos. De início, analisando a existência da conduta descrita no artigo 41A da Lei 9.504, é de se ressaltar que, para caracterizar a incidência de tal norma, é necessário conjugar simultaneamente as seguintes situações. 1. A realização de uma das ações previstas no referido artigo 41A caput, quais sejam doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor. E 2. A finalidade específica no agir, consistente na obtenção de voto deste mesmo eleitor. E ainda 3. A participação ou anuência do candidato beneficiado, consoante já manifestado pela Corte Superior Eleitoral. E aí eu trago um precedente que consta do voto escrito já disponibilizado. De fato, não se é dado desconsiderar que a apreensão das notas de abastecimento assinadas na véspera e dia da eleição por pessoas ligadas aos investigados poderia, sim, em tese, apontar para a caracterização do ilícito previsto no artigo 41A da Lei 9.504. Todavia, a jurisprudência eleitoral é clara quando, para fins de configuração desse ilícito, exige prova inequívoca de que houve a realização de uma das ações previstas no tipo legal, que eu repito, são doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza a eleitor, o que incontestavelmente não resta provado nos autos. Com efeito, no caso concreto, não houve demonstração de que o combustível usado para abastecer motos e carros que constavam do vídeo e fotos tenham sido doado, ofertado, prometido ou entregue a qualquer eleitor. Nesse sentido, todos os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pelos investigantes, tanto nos autos da representação número 1436/2015, alguns deles foram usados nesses autos como prova emprestada, quanto nestes próprios autos, não corroboram a versão dos fatos apresentados pelos recorrentes, a saber. E aí eu trago as transcrições, já constam do voto escrito, dos depoimentos das testemunhas, ressaltando que, de fato, nenhum fez o necessário liame e comprovou as condutas que seriam exigidas para a configuração desses ilícitos. Eu peço vênia para não ler, está disponibilizado, e eu prossigo no voto. Como se observa, os depoimentos são uníssonos em desconhecer qualquer negociação com eleitores. Dito em termos mais claros, não há qualquer elemento seguro nos depoimentos que comprove a troca de combustível por votos, nos termos mencionados no recurso. Demais disso, muito vale mencionar trecho da sentença proferida pelo eminente magistrado da 52ª Zona Eleitoral, segundo o qual, abro aspas, tais notas de abastecimento se deram em veículos previamente cadastrados e autorizados pela Justiça Eleitoral, cujos valores e despesas foram oportuno e devidamente declaradas na prestação de conta dos investigados,
a esta zona eleitoral, conforme se vê de vasta documentação acostada aos autos, fecho aspas. Isso repousa nos autos, as folhas 65, 220. Ainda nesse particular, é válido mencionar que a prestação de conta dos investigados foi aprovada pelo juiz Acó sem recurso para esta corte. Nesse tocante, não obstante os recorrentes tentem a todo custo desconstituir essa afirmação expressa feita pelo magistrado em sua decisão, em nenhum momento apontam qual ou quais eleitores foram supostamente beneficiados. Ora, como se disso, a captação ilícita de sufrágio, conforme disposta no artigo 41A, é uma via de mão dupla. Assim, se de um lado há o candidato beneficiado, ou quem lhe faça as vezes, de outro, deve haver necessariamente o eleitor cooptado ilicitamente. Destaque, ante a inexistência de qualquer referência acerca deste, se mostra completamente inviável a análise do elemento subjetivo do tipo legal, que seria o dolo específico, qual seja a obtenção do voto do eleitor. Por arremate, no que toca ao entendimento jurisprudencial, é válido ressaltar que a mera distribuição de combustível por si só não é apta a configurar a captação ilícita de sufrágio, como se infere do excerto do julgado abaixo colacionado proveniente do Tribunal Superior Eleitoral, que eu também peço vênia para ler apenas o que interessa, onde o julgado de relatoria da ministra Laurita Vaz diz que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a prática de distribuição de combustível a eleitores, visando a participação em carreata, somente configurará captação ilícita de sufrágio se houver conjuntamente pedido explícito ou implícito de votos precedentes. Nesta linha de raciocínio, à luz do entendimento acima apregoado, e ainda considerando as circunstâncias do caso aqui mencionadas, ou seja, a falta de provas, releva dizer que a distribuição de combustível narrada nos autos não caracterizou o ilícito eleitoral capitulado no artigo 41A da Lei 9.504, sendo, portanto, descabida qualquer alegação nesse sentido. Passa-se agora a análise do segundo ponto debatido no recurso, concernente ao abuso de poder alegadamente praticado por parte do investigado Pedro Henrique de Souza e Silva. Em suas razões, os recorrentes sustentam que Pedro Henrique usou em seu mandato de vereador para beneficiar a candidatura dos recorridos Valdemir Valentim e Virgínio Gabi de Araújo, na medida em que se licenciou das suas funções na Câmara Municipal, dando ensejo à posse do suplente, Luciano Martins de Moraes, o que, na ótica dos recorrentes, teria caracterizado uma moeda de troca para obter o apoio político deste último, refletindo, em consequência, o abuso de autoridade praticado pelos recorridos. Sem razão também nesse ponto os recorrentes. De fato, Pedro Henrique de Souza e Silva se licenciou de suas atividades para tratar de interesses particulares, como faz prova a cópia do ofício número 02/2015, que repousa aos autos as folhas 31 e 33. Todavia, essa conduta lhe é permitida pelo regimento interno da Câmara Municipal de Pedra Grande, em seu artigo 88, inciso 4, que não exige, como a própria nomenclatura da licença induz pensar, qualquer indicação expressa de motivos para o seu afastamento. Assim, nesse tocante, não obstante ter atuado na campanha dos demais recorridos, estava formal e legalmente afastado de suas funções. A alegação de um possível desvirtuamento dessa licença, no sentido de proporcionar ao suplente Luciano Martins a assunção definitiva do cargo de vereador, não encontra lastro probatório suficiente a caracterizar o abuso de poder. Nesse conduto, o único depoimento que indicaria esse suposto acordo foi prestado por Pedro Martins Torres Filho, presidente interino da Câmara Municipal de Pedra Grande, durante o período de licença, que ao tempo em que afirma que a finalidade do afastamento seria a obtenção de apoio do suplente, afirmando que, abre aspas, corria pelas ruas, fecha aspas, essa informação, ratifica a legalidade da licença para tratar de interesses particulares. Isso consta na mídia colecionada às folhas 521, aproximadamente aos 10 minutos. No outro quadrante, ao revés do que afirmam os recorrentes,
O próprio Luciano Martins de Moraes, em depoimento prestado à Justiça Eleitoral, afirmou que não sabia informar o motivo do afastamento do vereador titular. Afirmou ainda que apoiou o candidato a prefeito, Valdemir Valentim, porque o candidato a vice-prefeito era do seu partido. Ade, argumentando tanto, releva chamar a atenção para o fato de que o ato de afastamento do vereador Pedro Henrique de Souza Silva sequer foi impugnado na via civil, o que poderia ter sido feito ao argumento de desvio de finalidade, sendo, curiosamente, utilizado tão somente como fundamento da ação eleitoral. Diante dessas circunstâncias, notadamente a fragilidade da prova testemunhal, não há como reconhecer qualquer abuso em fatos que sequer restaram provados durante a instrução probatória. Nessa linha, mostra-se inadmissível se reconhecer a conduta descrita nos autos como ostentadora de gravidade suficiente para malferir o necessário equilíbrio das eleições suplementares ocorridas no município de Pedra Grande, inexistindo, dessa maneira, qualquer vício naquele pleito eleitoral apto a fazer incidir na espécie a normatividade do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90. Com essas considerações, impera reconhecer não haver nos autos qualquer elemento conducente à conclusão pela existência de conduta descrita no artigo 41A, tampouco do abuso de poder imputados aos ora recorridos, revelando-se, por essa razão, irretocável a decisão do magistrado da 52ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral, agora analisada em sede de recurso. Diante do exposto, voto em consonância com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso manejado, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos. E é como eu voto, senhor presidente. Doutor Caio... Só uma sumária esclarecimento de fato. De fato, não sei se fiquei claro nas minhas alegações, que em relação à distribuição, nós estamos buscando a tutela em relação ao abuso de poder econômico, com todo respeito, obviamente, ao voto do relator, e não de captação ilícita de sufrágio, que não foi esse o objeto que a gente levou à jurisdição eleitoral. Só esse esclarecimento. Perfeito, doutor Caio. Bem, pela ordem de votação, eu passo a palavra ao desembargador Glauber Rego. Senhor presidente, meu voto eu inicio invertendo aqui a ordem dos fundamentos trazidos no voto do relator. Com relação ao abuso de poder em face do afastamento do titular e da assunção ao cargo do suplente, eu concordo com o relator e digo o seguinte: a via adequada para se discutir o desvio de finalidade desse ato administrativo seria no juízo civil. E não há, pelo menos aqui, nenhuma notícia de que houve esse questionamento. O ato de afastamento tem previsão legal no regimento interno, tem a presunção de legitimidade, e a alegação de que se deu em razão de uma suposta oferta para que uma troca para que o suplente viesse apoiar o candidato, também apoiado pelo vereador afastado, isso na política é uma tratativa que não, na minha visão, respeitando o posicionamento contrário, nenhuma ilegalidade. Então eu não vejo, não enxergo abuso de poder, tenho como legítimo o afastamento e a ocupação pelo suplente, que também, nesta posição, em razão do voto popular. Então, eu acompanho o relator neste ponto. No que diz respeito ao abastecimento, e aí eu trago apenas um questionamento. Embora tenha a convicção de que a distribuição de combustível já está pacificada, já está consolidada na jurisprudência, de que por si só não caracteriza
a captação ilícita, até porque quem participa de carreata já tem a sua vontade deliberada em votar no candidato que é daquela coligação que organiza a eventual movimentação política. Eu apenas aqui no aresta aqui trazido aqui no voto do relator, da ministra, se não me engano, Laurita Vaz, diz que teria necessidade de configurar o pedido de voto. Esse pedido de voto ele ocorre na carreata. Participa lá, no final vai ter, até mesmo no carro de som vai estar lá, vai estar pedindo voto e tal. Então eu não viria neste aspecto. Caracterizaria, na minha visão, se houvesse como disse Vossa Excelência aqui, aquela mão dupla, para participar, uma oferta mais de ordem pessoal, que não tem aqui nos autos essa configuração, não há identidade de um eleitor que tenha sido pressionado ou que lhe tenha sido ofertado esse combustível. Mas aí eu chego no meu questionamento, porque na decisão aqui lá do juiz de origem, diz que os veículos foram previamente cadastrados, deixa-me ver aqui, previamente cadastrados e autorizados pela Justiça Eleitoral. Eu fico sem entender, porque para a participação de carreata não existe esse cadastro prévio. Normalmente se permite, tem a requisição da Justiça Eleitoral dos veículos dos poderes públicos para, no caso, transportar eleitor, que no caso não seria aí seria para participar de uma passeata, não é para ir à sessão eleitoral votar naquele carro. E que não seria cargo previamente de uma coligação específica. Não, tanto é que tem que ter aquela isonomia para que possa todos irem à sessão sem haver um desnível. Eu penso, desembargador Glauber, que a colocação que o magistrado da COR fez em sua sentença foi o quê? Que aquelas notas que foram apreendidas se referiam todas a veículos que estavam cadastrados perante a Justiça Eleitoral e que constaram da prestação de contas da candidatura. Não foi no... Mas não cadastrado para a carreata. Se deu no dia da eleição? Com observação. No dia da eleição, esses carros estavam sendo abastecidos. Mas no dia da eleição pode fazer carreata? Isso é crime eleitoral, né? Se me permitirem, o que aconteceu é que no dia da eleição foi feita a diligência e conseguiram algumas notas de campanha no valor de 3.500. Mas o que invocou a coligação não foi propriamente este fato, a coligação representante ou os representantes. Foi o fato das notas de campanha, que totalizam um valor razoável de R$ 6.500, algo neste nível, e que, segundo o representado, isto seria um valor que diria respeito aos veículos que foram utilizados na campanha e que, inclusive, foram incluídos na prestação de contas, que eram 10 veículos. Pelo que Mas entendi, essa distribuição de combustível não se deu efetivamente no dia da eleição? Não foi no dia da eleição. Se Vossa Excelência permitir, foram durante a campanha, foram carros utilizados pelo candidato, pela coordenação da campanha, no decorrer da campanha. Foram gastos de campanha devidamente registrados na Justiça Eleitoral. Excelência, desculpa, eu vou ter que pedir permissão para me ausentar, coisa que eu não gosto de fazer antes do término do julgamento, porque eu tenho uma audiência e agradeço a compreensão de Vossas Excelências. Ok. Então, só para concluir, não houve, então, esse cadastro para prévio. O cadastro que aqui que ele menciona certamente é a informação que há na prestação de contas. Na sentença, o juiz verifica e faz o cotejo de que essas notas de abastecimento foram despesas que se referiam a carros previamente cadastrados, veículos, né? Porque tem para trabalhar na campanha de um modo geral. Acompanha. Como vota o desembargador Almiro Lemos? Senhor presidente, eu não sou muito dado a suspense, eu já vou comunicar, desde já, que eu vou acompanhar a conclusão do relator, embora por fundamento ligeiramente diverso. Aqui eu parto da premissa, já foi bem registrado em tribuna,
que nós não estamos discutindo captação ilícita de sufrágio. Não foi alegado isso pelo representante, e, a despeito disso, o relator fez um trabalho em seu voto que, para mim, já é bastante suficiente, no sentido de que não há, de fato, qualquer indício de que tenha havido esta captação ilícita de sufrágio, e essa circunstância tem, sim, uma relevância no julgamento, como eu, mais adiante, farei a referência. Mas, como estamos diante do abuso de poder econômico, passo a analisar aqui rapidamente as duas motivações que foram trazidas. Uma delas vou fazer realmente só de passagem, porque não há qualquer ilicitude demonstrada em relação ao afastamento do cargo de vereador. Até uma tese que é possível até no mundo dos fatos, mas uma mera tese ou uma suposição não são suficientes, evidentemente, para caracterizar sequer a ilicitude, quanto mais a ilicitude punível com a perda de mandato. O que realmente pode render maior discussão é o ponto consistente no abastecimento dos veículos, um valor que foi razoável, de R$ 6.300, e que o candidato alega, na verdade, os representados alegam que diriam respeito a veículos usados na campanha. E aqui eu vou me afastar deste entendimento, que me parece até que é uma unanimidade no processo, que foi uma premissa que todos tiveram como válida, de que este valor corresponderia aos veículos usados na campanha, com a devida vênia. Eu não vejo neste processo nada que confirme esta hipótese. Vejo que os indícios, em verdade, demonstram o contrário, porque R$ 6.300, aqui numa conta rápida, vão equivaler a cerca de 2.000 litros de combustível. E 2.000 litros de combustível para 10 veículos é, ao meu ver, incompatível com o ordinário. É como se, ainda que todos os veículos tivessem sido abastecidos na mesma ocasião, todos os 10 veículos da campanha tivessem sido abastecidos na mesma ocasião, não alcançaria este valor que constou nessas notas de R$ 6.300. O que é que ocorre, o que é que foi alegado pelo representado? Que houve um somatório de notas de abastecimento, houve uma junção, uma união de diversas notas, e que essas notas geraram outras notas que totalizaram este valor um pouco extravagante para a quantidade de veículos. Isso, ao meu ver, destoa muito do ordinário, além de ser um fato modificativo que por si só deveria ser provado pelo réu, já que as notas existem. Não me parece muito crível que um candidato sabedor de que aquela despesa é auditada se valha desse expediente de juntar várias notas menores numa nota maior para poder, sei lá, consolidar os pagamentos de dívida de campanha de uma forma que não corresponda à realidade e que coloque sob dúvida a própria despesa que ele fez. Então, ao meu sentir, não é irrazoável não a desconfiança, é uma desconfiança do representante que tem um amparo razoável nos fatos, ou pelo menos nos indícios que aqui existem, se não fatos, indícios, além da própria questão de que houve esta menção desse fato modificativo, de que tais notas seriam, em verdade, condensação de outras notas menores, que, como eu disse, é um fato muito inusitado para eu ter como verdade sem qualquer prova, mediante a mera alegação. O que ocorre, neste caso, e é por isso que é importante traçar a distinção entre a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, é que, ainda que caracterizado esta despesa aqui extravagante, e que aparentemente, de fato, destinou-se a abastecer veículos que participariam de um ato eleitoral, de um ato de campanha, é preciso que se indague, se a jurisprudência já pacificada no TSE, que se essas condutas, se este fato teria repercussão suficiente para ensejar um reflexo disto no resultado das eleições. E aí me parece que, pela própria natureza do ato, que seria uma carreata no qual esses veículos teriam sido abastecidos,
pela inexistência de qualquer menção, ainda que indireta, a outros fatos que caracterizassem captação de sufrágio, e pelo próprio valor, por menor que seja o município, mais R$ 6.300 para se gastar com combustível, não parece ser uma grandeza por demais extraordinária a ponto de influenciar no resultado do pleito. Então, me parece que aqui é que falta substância à representação. Embora, ao meu ver, estejam bem elencados os fatos exorbitantes, os fatos estranhos, consubstanciados nestas notas de abastecimento de apenas 10 veículos e condensadas sem maior explicação, eu não consigo ver sequer a alegação mais concreta de que haveria repercussão deste fato no resultado das eleições. Então, diante deste quadro, por esta particularidade, não pela ausência de potencial lesivo ou de demonstração da ilicitude do ato, que foi a linha que foi seguida pelo relator, mas por entender que não houve a demonstração da repercussão deste ato, que, ao meu ver, já se caracterizou como ilícito no resultado do pleito. Então, por esta razão, eu penso que a representação é improcedente. Então, eu conheço o recurso para lhe negar provimento. É o voto, senhor presidente. Excelência, me permite um novo esclarecimento, porque, de fato, a questão só surgiu agora, mas o valor do total, somando as ordens de abastecimento, de 10 de março a 12 de abril, de acordo com as provas documentais, na verdade é de R$ 12.138,55. E um quarto disso, cerca de R$ 3.000, ele é de ordem de abastecimento do dia da eleição. Então, é só esse fato, excelência, que eu queria acrescentar ao julgamento. Senhor presidente, na verdade, o segundo argumento, eu também acho que não é nem sequer controvertido, não há nenhuma acréscimo a fazer. Eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. No tocante ao fornecimento de combustível, como eu disse, a priori estava entendendo que isso podia ter ocorrido no dia da eleição. Me chamou a atenção o fato de ter uma passeata no dia da eleição, né? Mas, assim, considerando, inclusive, a decisão que está no voto já pacificada, aqui é do TSE, da relatora ministra Laurita Vaz, entende de que, não havendo o pedido expresso de voto, a distribuição de combustível aos eleitores não configura, né, irregularidade. Entendo que seria como uma forma de que eu tenho um veículo e estou necessitando do combustível para participar da passeata, ou seja, não está havendo a troca pelo voto. Até como o doutor Bardot Glauber colocou, quem vai para uma passeata normalmente já tem a sua opção já definida, não é? Então é como se um eleitor quisesse ir para uma passeata e não tem o cartaz ou a bandeira, e é fornecido, não é? Da mesma forma que é fornecido o combustível para que ele participe da não passeata, mas carreata de veículos. E essas despesas estão inseridas como despesa de campanha devidamente na prestação de contas. Me chama a atenção os cálculos que o doutor Almiro colocou, dos mais ou menos 2.000 litros de combustível aproximadamente, mas me parece que é no período de praticamente 30 dias, não é? De março a abril. Eu não sei qual seria o período. Ou seja, esse período aí mesmo de 2.000 litros de combustível, não entendo como discrepante se for por um longo período, a não ser que fez num dia só. Então, diante disso, senhor presidente, eu acompanho o voto do eminente relator fazendo essas considerações. Senhor presidente, se a despesa com combustível foi para os carros durante toda a campanha e constou da prestação de contas, não vejo como configurar abuso de poder econômico. Então, eu acompanho o relator. Senhor presidente, eu gostaria só de, se Vossa Excelência me permitir, fazer um adendo na observação que foi muito defendida aqui em tribuna pelo ilustre doutor Caio e que foi também verificado pelo doutor Almiro. E eu voltei aqui a uma análise e eu vejo que, de fato, o que motivou
a condução e o encaminhamento do meu voto, inclusive com menções ao 41A, é que, não obstante Sua Excelência, o advogado, tenha defendido o viés eminentemente do abuso de poder econômico e de poder político, na própria inaugural da sua representação, há uma menção explícita a que a distribuição de combustíveis caracterizaria as condutas previstas no artigo 39, parágrafo 6º e 41A da Lei 9.504. E faz uma espécie de um link, digamos assim, com a questão do abuso de poder. Se Vossas Excelências verificarem, o meu voto eu estou conduzindo no sentido de rechaçar a aplicação do 41A, a caracterização do 41A, mas dando sempre a ênfase e a atribuição pelo 22 da Lei 64. Então, eu estou fazendo o mesmo link que foi feito dentro da inaugural da representação. Era só esse esclarecimento para... Ok. Desembargador Verlando Medeiros. Só para reforçar, senhor presidente, eu estava até conversando aqui com o desembargador Sérgio, se Excelência permitir. É importante esse esclarecimento, porque eu acho que obsta qualquer necessidade de embargo de declaração, porque no primeiro momento e assim como eu fiz também, voltado mais para o 41A, mas também enxergando esse viés. Então, integralmente acompanho o voto do relator. Ok, desembargador Verlando. Também, senhor presidente. Eu recebi cópia do processo e dei uma olhada nos autos, inclusive na sentença de primeiro grau e no parecer também do Ministério Público. E também não tenho como dirigir do voto do eminente relator, até porque também o parecer que foi sufragado pelo Ministério Público Eleitoral também, aqui nessa corte, a doutora Cibele, uma procuradora muito rigorosa, também foi no mesmo sentido. E como bem também disse aqui o doutor Cléber Martins, embora existiu a distribuição, nesse caso específico, eu não me convenço que essa distribuição foi para esse fim específico. Eu, nesse caso específico, eu tenho uma dúvida de que realmente houve esse fim. E, por isso, eu acompanho o voto de Vossa Excelência, tanto com relação também à questão da ausência do abuso, como na ausência da captação, e também com relação à questão de qualquer irregularidade com a ausência do afastamento também do vereador, nesse caso específico, senhor presidente. Ok, então eu proclamo o resultado. Tribunal, a unanimidade de voto, em consonância com o parecer ministerial, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos do voto do relator. Tem um acórdão aqui, desembargador Alceu Cico. Em mesa. Em mesa, recurso de alistamento eleitoral. Número 4.80. Relatório. Recurso eleitoral interposto pelo PCdoB em face de decisão do juízo da 55ª Zona, que deferiu a transferência eleitoral de Vanderlando Dantas de Oliveira para o município de Rafael Godeira. Alega o recorrente que o eleitor não reside nem possui vínculos com a localidade que possam caracterizar o domicílio eleitoral. O oficial de justiça, ao cumprir o mandado para apresentação de contra-razões, encontrou o eleitor no endereço declarado, notificando pessoalmente. Consta o mandado das folhas 23. A Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso e o relatório. Passando ao voto, no caso, senhor presidente, foi demonstrado o domicílio eleitoral do recorrido, pois este foi encontrado pelo oficial de justiça no endereço por ele declarado à Justiça Eleitoral, sendo nele efetuada a intimação para apresentar as contra-razões. Ante o exposto, e resumidamente, em harmonia com o parecer ministerial, nego o provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida, que deferiu a transferência de domicílio do município de Almina Afonso para Rafael Godeiro. E é como voto. Como voto, desembargador Verlando? Com o relator. Desembargador Luiz Gustavo Smith? Acompanho o relator, senhor. Desembargador Glauber Rego? Desembargador Almiro? Com o relator. Desembargador Sérgio? Também com o relator. Proclamo o resultado dos termos do voto do relator. Bem, um desses é exatamente, agora são dos meus que eu ia trazer, que era o recurso eleitoral 2835-2013-6225, classe 30 de Elmarinho, é o recurso de prestação de contas. Recurso eleitoral, prestação de contas do Partido Político e Exercício Financeiro de 2012. Eu vou tirar de mesa para aguardar o voto vista do desembargador Luiz Gustavo Smith aqui, tá ok? O seguinte, senhores desembargadores, é muito simples. Recurso eleitoral 115, 12, 2015, 620, 40,
Procedência. Desculpe, eu passo a presidência ao desembargador Glauber. Eu recebo, Vossa Excelência, e Vossa Excelência tem a fala. Desculpe. Pode prosseguir. Procedência São Francisco do Oeste, 40ª Zona Eleitoral, Pau dos Ferros. Assunto recurso eleitoral. Recorrente Partido da República por meio do órgão municipal São Francisco do Oeste. Advogado Dr. Francisco Baldo Lobo Bezerra de Queiroz. Recorrido é José Nailton Nogueira de Araújo. Advogado Richelieu Hulk Regis Paulino. Eu sou o relator. O relatório eu vou fazer um sumário, senhores desembargadores. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido da República por meio de seu diretório municipal, no caso de São Francisco do Oeste, em face de decisão proferida pelo juiz da 40ª Zona Eleitoral, que deferiu o pedido de transferência eleitoral de José Nailton Nogueira de Araújo, por considerar comprovado o vínculo do referido eleitor com o município de São Francisco do Oeste. Ao final, pugnou ele pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de transferência eleitoral, formulado por ausência de comprovação de que possua parte recolhida domicílio eleitoral junto à circunscrição. Juntou documento de folhas 8 e 9, houve cumprimento de diligência, em contra-razões o requerido alegou que participou de uma revisão eleitoral no município de São Francisco do Oeste, onde na ocasião teve o seu pleito deferido, o que, em manifestação às contra-razões, foi rebatido pelo recorrente, asseverando ter o eleitor agido de má-fé, ao alegar ter participado da revisão eleitoral biométrica em 2013, o que não seria verdade, pois o presente processo se trata de uma transferência eleitoral requerida em 2015. As folhas 53 e 54, o magistrado da 40ª Zona, em consonância com o parecer ministerial, manteve a decisão recorrida, deferindo a transferência do título do eleitor José Nailton Nogueira de Araújo e determinou a remessa dos autos à instância superior. Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do apelo, por entender não ter sido efetivamente atestada pelo eleitor a existência de um vínculo concreto com a cidade para onde deseja transferir o seu domicílio eleitoral. Folha 63 e 68. E é o relatório, senhor presidente. Em discussão, aprovado o relatório. Senhor presidente, o voto está disponibilizado aí e eu vou aqui apenas situar aqui dois precedentes aqui, no caso, um do juiz Eduardo Guimarães, datado de 2 de 12 de 2015, e um outro do desembargador Sérgio Maia, datado de 26 de março de 2015. Na espécie, entendo não comprovado o vínculo afetivo do eleitor com o município de São Francisco do Oeste, sendo insuficiente a evidenciar o seu domicílio eleitoral, caracterizando hipótese de indeferimento do pedido de transferência eleitoral. Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional, voto pelo provimento do recurso para reformar a decisão de primeiro grau. Como eu voto, senhor presidente? Eu tomo os votos. Essa matéria interessante, na sentada anterior, o doutor Kleber até fez referência que o Partido da República, mas aqui está tendo sucesso, né? Em todas elas, nem era negando provimento. Doutor Almírio, como vota? Nesse caso aqui, o que tenho conhecimento é que é uma jurisprudência assentada no âmbito da Corte, com a qual concordo, acerca da impossibilidade de vínculos familiares, exclusivamente vínculos familiares, serem suficientes para o reconhecimento de domicílio eleitoral. Como acompanha a jurisprudência e ela é sedimentada, acompanho o relator nesta hipótese. Obrigado. Doutor Sérgio? Também, senhor presidente. Doutor Alceu? Também, até porque diz que o eleitor não foi encontrado pelo oficial de justiça, né? Com a informação de que mudaram de local e que a residência é ocupada por outra família. Então. Doutor Verlano? Na linha de precedentes do desembargador. Doutor Luiz Gustavo? Acompanho o relator, senhor presidente. Proclamo o resultado. O tribunal, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência, senhor desembargador Virgílio. Eu recebo, e não havendo mais processo em pauta, declaro encerrada a presente sessão. E o Justiça Eleitoral na TV termina por aqui. Como sempre, foi um privilégio a sua companhia. Lembrando que você pode rever essa e outras reportagens do programa no nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.